Salve, salve galera, oitavo ano, professor Alex, Geografia. O papai chegou! É isso aí. Galera, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Aula 16. E nessa aula iniciando uma nova unidade do volume 3, a unidade 8. A unidade que tem como tema Revolução Técnico-Científico Informacional e Nova Ordem Mundial. Vamos continuar falando sobre os continentes africano e americano, mas nesse contexto da chamada Terceira Revolução Industrial. Isso mesmo, o título, o nome que se dá à Terceira Revolução Industrial é justamente esse, a Revolução Técnico-Científico-Informacional. Bora? Vamos nessa? Conhecer um pouco mais sobre esse tema. A imagem de abertura da unidade: operários africanos e chineses trabalham em conjunto na construção de uma estrada de ligação entre cidades aí na Costa do Marfim. Chineses e africanos. Isso está bem no contexto, né, da globalização. O crescimento da economia de vários países africanos, o rápido processo de urbanização observado e o avanço ainda incipiente, ou seja, iniciante, na comparação com os demais continentes, da industrialização e produtividade agrícola, são fatores que têm chamado a atenção de diversos investidores, no caso, que projetam possibilidades futuras nos países da África. Com base na imagem acima, que elementos podem ser elencados no que diz respeito à nova ordem mundial no continente africano? Bem, os elementos que podem ser elencados é a inserção, é a inclusão de economias africanas nesse contexto da economia mundo, da economia globalizada. E nós podemos confirmar na sequência dos nossos estudos o quanto a China, né, tem investido nas economias africanas. Nós vamos confirmar que a China é o país hoje que mais investe no continente africano. Mas esse investimento não tem nenhuma natureza humanitária. É uma questão econômica, né? A África é ainda um importante fornecedor de matérias-primas para o mercado global, e a China, como uma das potências industriais do mundo, necessita de energia, necessita de minerais, necessita de matérias-primas, de produtos agrícolas, e obviamente que esse investimento é de ordem econômica, é de ordem de negócios, não humanitária, obviamente. Nós vamos conhecer e entender melhor o que denominamos de revolução e meio técnico-científico informacional. A revolução industrial, que tem impulsionado a urbanização em todos os continentes do mundo nos últimos 2 séculos, combinada com a revolução agrícola, que, conforme vimos, tem proporcionado grande aumento da produtividade da agricultura mundial no mesmo período, transformou o cenário social e econômico do globo. Em conjunto, as mesmas tecnologias que sustentaram essas revoluções permitiram que o enorme crescimento demográfico mundial fosse acompanhado de um crescimento equivalente das estruturas de transporte e comunicação que conectam as pessoas, empresas e países. Ou seja, a evolução dos meios de transporte e comunicação conectaram o mundo, né? Conectaram não apenas as pessoas, as sociedades, mas também os lugares, as cidades, os países, os continentes. Assim, desde meados do século XX, novas tecnologias
veículos e aparelhos têm feito as distâncias parecerem menores e o tempo mais veloz para grande parte da população mundial, em especial nas metrópoles e cidades globais. Afinal, pessoas que nasceram na década de 1920, por exemplo, passaram a adolescência e a maturidade acostumadas com a ideia de que a travessia a navio do Oceano Atlântico para outros continentes seria muito provavelmente uma viagem de semanas ou, no mínimo, dias, e não existia possibilidade de comunicação, apenas escrita. Ao se aposentarem próximo dos 60 anos de idade, na década de 80, essas mesmas pessoas viviam uma realidade em que atravessar o mesmo oceano duraria apenas algumas horas de avião. E a comunicação por telefone se dava de modo instantâneo, ainda que por aparelhos fixos e com intermédio de telefonistas. Já no século XXI, os filhos e netos adolescentes daquela geração podem conversar de modo instantâneo com base em 2 pontos completamente opostos no globo, com áudio e imagem ao vivo por meio de aparelhos cada vez mais populares. Todo esse aparato tecnológico a que o texto aqui se refere, da internet, da telefonia móvel, são exemplares desse meio técnico, científico, informacional, que, como o texto relatou para a gente aqui, para algumas gerações passadas parecia algo inacessível, impossível. Porém, as revoluções científicas, tecnológicas, informacionais tornam isso uma realidade hoje para a maioria, se não para todos, para uma grande parte da população que tem acesso a essas tecnologias. Assim, para nós, as distâncias e os prazos não são obstáculos tão significativos quanto foram aos nossos avós e bisavós em sua juventude, no início ou mesmo em meados do século anterior. Para reforçar a ideia desse texto, nós temos aqui imagens, que comprovam, essa grande revolução do chamado meio técnico-científico informacional. Aqui uma manchete de jornal relata a derrota do Brasil para a Espanha na Copa do Mundo de 1934. A primeira Copa do Mundo, diga-se de passagem. Na outra, pessoas se aglomeram para acompanhar a partida da Copa do Mundo em 74, realizada na Alemanha Ocidental, em estabelecimento comercial de São Paulo. Então elas já podiam acompanhar imagens desse evento esportivo. Na terceira imagem, torcedores registram e transmitem a partida em seus celulares enquanto assistem os jogos da Copa do Mundo em 2018, Moscou, na Rússia. E a quarta imagem, torcedores italianos assistem a Copa do Mundo em sua seleção por telão na Copa do Mundo de 2006 em Stuttgart, na Alemanha. Na verdade, a sequência é aqui, A Copa em 34, a Copa em 74, 40 anos depois, a Copa de 2006 e a Copa de 2018. A última realizada, a próxima será agora em 2022. O que esse evento esportivo, global, nos ensina acerca da evolução dos meios de comunicação? Grandes eventos esportivos como as Copas do Mundo de futebol só eram divulgados aos brasileiros pelos jornais impressos dos dias posteriores aos jogos em 34.
e a partir da Copa de 1938, transmitidos pelo rádio. A televisão só seria introduzida na década de 60 e ao vivo com cores na Copa de 70, mas em poucos lares. Em 1950, quando o Brasil sediou o evento pela primeira vez, nossos avós e bisavós não podiam acompanhar muito mais que os resultados dos jogos e o andamento da competição. Ver lances repetidas vezes ou conhecer a fisionomia dos atletas de diversos países, como foi corrente na edição de 2014, também realizada no país, era impensável para eles. Ou seja, eles selecionaram aqui um evento esportivo, né, global, que no caso para nós brasileiros tem um significado muito especial, né, para reproduzir, né, a evolução tecnológica dos meios de comunicação, o quanto evoluiu em tão pouco tempo, né, o acesso a esse evento, a participação da população, dos torcedores, mesmo que não estando em loco, né, dentro dos estádios, acompanhando ao vivo as partidas, elas são acompanhadas à distância e com uma riqueza de informações e de dados inimagináveis, impensáveis, como disse o texto, quando imaginamos o início do século passado, quando realizada a primeira Copa do Mundo, que ocorreu no Uruguai, em 1934. O que a gente pôde acompanhar em 2014 no Brasil, e 2018 a última edição, e 2022 a próxima, com certeza nos apresentará mais alguns avanços, mais algumas funções, mais alguns atrativos em função da rapidez com a evolução tecnológica. É um exemplo, como poderia se escolher ter sido selecionado outros exemplos, né, para que a gente pudesse contextualizar a evolução do meio técnico, científico e informacional. No caso, foi a Copa do Mundo. O mundo atualmente é cada vez menos rural e mais urbano. Em 2007, a população que vive nas cidades ultrapassou a que habita no campo. E desde então a diferença aumenta, se acentua. O cotidiano das pessoas, mundo afora, está marcado por essa intensidade de fluxos de dados, produtos, pessoas, capitais e ideias pela rede global. Informações são obtidas em tempo real. Mercadorias produzidas em locais distantes se tornam disponíveis de modo que, quase instantâneo, remessas financeiras são enviadas sem sair de casa, por meio de poucos toques no teclado, enquanto ideologias, propagandas, modas e tendências se proliferam com a mesma velocidade pelo mundo. A procedência e o legado cultural de muitos de nossos alimentos, roupas, músicas, programas televisivos e acontecimentos esportivos são exemplos do que se denomina mundo em rede, um mundo conectado. Esses exemplos são assim como os grandes contrastes em nossa época e o passado. Ilustram o quanto o espaço que ocupamos no planeta, em especial nas grandes cidades, está atualmente repleto de técnica, ciência e informação. Dispositivos técnicos como celulares, televisão, computadores, outdoors, obtidos por meio de procedimentos científicos, pesquisas em laboratórios, universidades e institutos de engenharia nos rodeiam o tempo todo. Nas cidades e nas áreas rurais de agropecuária moderna ou outras atividades, transmitindo e repassando informações, notícias, dados, mensagens, previsões e estimativas. Atualmente, com as tecnologias denominada inteligência
artificial, muitas máquinas se tornam cada vez mais capazes de agir com mínima interferência humana, como se tivessem vontade própria, pois são utilizados programas capazes de armazenar quantidades gigantescas de informação. Por isso, muitos geógrafos têm denominado o espaço geográfico contemporâneo de meio técnico, científico, informacional, abreviado pela sigla MTCI. São as iniciais: meio técnico, científico, informacional, termo cunhado pelo brasileiro Milton Santos. Então, é diante desse cenário, desses exemplos que foram aqui citados, que nós conseguimos reconhecer, caracterizar esse chamado meio técnico, científico, informacional. O único cuidado que devemos ter no momento, uma vez que estamos estudando, ou estávamos até bem pouco tempo, o continente africano, americano e outros continentes que na sequência dos nossos trabalhos ainda estudaremos, é que nem toda a sociedade, nem toda a população, nem todos os indivíduos da população global têm acesso a esse meio. Considerando também que existem alguns modelos tradicionais de sociedade que possuem sim as suas técnicas, as suas tecnologias inseridas no seu meio e que diferem um tanto quanto desse meio técnico-científico e informacional. Imagens aqui, podemos observar. Visitantes observam impressora em 3D exposta em feira de tecnologia na cidade de Roma, na Itália, em 2013. Campeão mundial do jogo milenar chinês Go disputa partida contra o programa de computador AlphaGo em 2017. São exemplares dessas revoluções, desses adventos tecnológicos, científicos e informacionais. No capítulo anterior, nos trechos da reportagem África testa limite de salto no desenvolvimento, publicada pelo jornal Valor Econômico em agosto de 2018, vimos como as tecnologias modernas têm surtido impacto sobre a agricultura em alguns países ou regiões da África. Falamos da agricultura irrigada, da agricultura moderna, que com o uso de tecnologia e ciência são capazes de superar as barreiras, as dificuldades naturais. Na seção a seguir, leia outros trechos da mesma reportagem, dessa vez destacando o impacto que a tecnologia tem causado pelo continente de modo mais amplo. Cada vez mais conectados pelas tecnologias de comunicação e informação, seus habitantes também estão se inserindo no meio técnico, científico e informacional. E fica o convite, então, da leitura por parte de vocês. África testa limite de salto no desenvolvimento. Para compreensão e maior entendimento da parte de vocês desse conteúdo, né? Desse tema que demos início nas aulas de hoje, na aula de hoje, que daremos sequência nas próximas. A leitura e estudo desse texto também vai contribuir para que vocês possam responder às questões do olhar geográfico. Ok, oitavo ano? O papai chegou! Aqui não escolha! É isso. Mais uma vez, fica a dica para as atividades de apostila do CA. Caso ocorra dúvidas da parte de vocês, compartilhe conosco nos nossos encontros no Meet, para que a gente possa sanar essas dificuldades, ok? Beijo no seu coração! Fui!